Ah, porque o ator ele é livre. E a gente sempre questiona, mas qual ator é livre? O meu corpo travesti, meu corpo negro, meu corpo gordo, ele não é livre em cena. Eu sou Dandara Vital e durante muito tempo eu sempre escondi a minha idade porque querendo ou não, era um personagem assim pra caber até mesmo dentro do fetiche de algumas pessoas, né? Mas hoje em dia eu falo a minha idade com muito orgulho por diversos motivos. Um deles é porque eu não tenho mais como mentir tanto a idade, porque eu exagerava, né, na mentira. E hoje em dia é porque eu tenho 37 anos e como a gente sabe, a expectativa de vida de pessoas trans, travestis e pessoas trans é de 35. Então eu sou uma sobrevivente. Eu sou atriz assim, muito de coração. É o que eu amo fazer, realmente é teatro. Só que eu não consigo viver financeiramente disso. Por conta disso eu concilio isso com algum emprego. Atualmente eu estou como assessora de cultura pela Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual. Então, comecei a estudar teatro em 2008, através de um projeto social chamado Damas em Cena. Foi um projeto idealizado pela Celina Sodré, que é uma diretora de teatro. Ela também é diretora do Instituto do Ator. E quando o Instituto do Ator alugou um espaço para se instalar na Lapa, aí quando os atores iam para os ensaios, para os encontros, eles passavam pelos pontos onde as travestis faziam um programa, travestis e mulheres trans, eu era uma delas. Eles sentiram esse desejo de fazer esse trabalho com as travestis, se aproximar de alguma forma. Só que por conta do preconceito, muitas vezes a gente cria uma blindagem, assim, né? E eles não estavam conseguindo chegar até a gente. E nessa mesma época eu estava fazendo o Projeto Damas, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é um projeto de inclusão social de travestis e mulheres trans. Eles entraram em contato com esse projeto, e o projeto pegou essa turma, levou até um Instituto do Ator e eles ofereceram esse curso pra gente. Aí nós éramos mais ou menos umas 24 meninas, 5 meninas aceitaram, eu era uma delas. E quando eu comecei a estudar teatro, eu fui pesquisar sobre travestis no teatro. Aí eu vi muitas grandes divas, né? Que é a Cláudia Celeste, Rogéria, Jane de Castro, a Loma. E vi que elas eram vedete. E quando eu pensava no teatro, eu pensava no teatro daquela forma. Aí quando eu comecei a estudar teatro, aí eu comecei a ensaiar uma peça, que o texto era Tchekhov. Aí quando eu começava a ensaiar, a minha diretora pedia pra que a gente se mexesse o mínimo possível em cena, que a gente trouxesse a emoção de dentro pra fora, não sei o quê. E eu ficava me perguntando, meu Deus, mas cadê a vedete, gente? Eu quero ser vedete, eu não quero ser atriz, não é isso aqui que eu quero do teatro. Mas aí aos poucos eu fui entendendo o que a arte significava pra mim. E a primeira peça que eu fiz se chamava Transtchekov. Eu tive a honra de fazer Nina Gaivota, mas na época eu não tinha noção do que era isso. Mas a princípio eu fazia o teatro mais no intuito de realmente fazer. Eu queria estar lá fazendo, mas aos poucos eu fui entendendo o que era arte na minha vida. E foi aí que eu peguei uma verdadeira paixão. A arte é o que me move, assim. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, eu tenho muitos sonhos na vida. Mas se você falar assim, hoje qual é teu sonho, eu vou falar pra você que meu sonho é poder viver da minha arte. Eu espero que a minha arte ela chegue num ponto onde que, não só pra mim, né? Mas para as travestis e para as pessoas trans, onde a gente não sofra toda essa exclusão, todo esse preconceito pelo simples fato de a gente ser o que a gente é. Que geralmente dizem assim, ah, porque o ator ele é livre. E a gente sempre questiona, mas qual ator é livre? O meu corpo travesti, meu corpo negro, meu corpo gordo, ele não é livre em cena. Para que eu faça personagens, é sempre personagens estereotipados. Quando eu comecei a estudar teatro, eu comecei a pesquisar sobre travestis no teatro, ou na arte em geral, eu sempre via homens interpretando travestis. Então a minha referência não era eles, então eu não queria ser como eles. Por isso que eu sempre tive como referência as divas do teatro de revista, porque era a única coisa que eu via. Então por esse motivo eu fui ressignificando a minha arte, fui entendendo o meu papel na arte. Para que eu possa estar lá, eu teria que lutar por aquilo. Sempre fomos vistos como monstros, como os bichos, como... A gente sempre teve muitos rótulos, né? Então, a princípio, a exclusão era por conta disso, porque não conheciam a gente, imaginavam que a gente era isso, aquilo. Mas hoje em dia, a questão trans está na moda. Falar sobre travesti está na moda, falar sobre mulher trans está na moda, homens trans está na moda. Nós somos aceitas como tema, mas o nosso corpo ainda não é aceito. Tem essa questão também pelo fato de não nos incluírem, então não nos naturalizam. Então, por exemplo, assim, tá numa roda de amigos, falar sobre travesti, falar sobre pessoas trans é normal. Mas se tivesse uma pessoa trans no meio, aí já se torna uma coisa estranha,
porque não naturalizam nossos corpos. Esse é todo um reflexo de uma transfobia estrutural que existe, da exclusão do corpo trans, da exclusão da pessoa trans. Eu sou travesti, primeiro porque eu sou travesti, e por mais que eu não fosse, vamos supor, se eu fosse uma mulher trans, eu diria que eu sou uma travesti pela questão da resistência. Porque se a gente for falar de mulher trans e de travesti, a travesti ela é muito marginalizada ainda. Geralmente quando você pensa numa coisa higienizada, uma coisa mais tranquila, você vai falar que é uma mulher trans. Se você pensar numa coisa mais marginalizada, as pessoas falam que é travesti. Eu tenho essa questão, eu realmente sou travesti. Eu gosto de afirmar isso por conta dos estereótipos que as travestis carregam. Então é uma questão também de militância e é uma questão também de afirmar que cada ser humano é o que ele é. Que a gente tem que parar com esse negócio de estereótipos e de rótulos. Eu sempre estou envolvida com o movimento social, né? Mas eu passei a trazer a minha militância mais para minha arte. O meu teatro ele é muito focado nas coisas que eu vivo e através disso eu tento passar uma mensagem em cima disso. Então hoje eu trago muito a minha militância para minha arte. Também o contato com as minhas amigas, com algumas trans, também são coisas que eu tento sempre trazer para o teatro. Essa questão de naturalizar a travesti, naturalizar a mulher trans, naturalizar nossos corpos. Faço muita cena pelada porque eu acho que é importante, apesar de eu ficar constrangida de ficar pelada, mas se você falar assim, tira a roupa, eu não vou conseguir tirar a roupa. Mas quando eu tô lá na hora, eu acho que por conta da militância é uma coisa que não me incomoda. Eu acho que a gente tem que respeitar o lugar de fala. Eu acho que ainda dentro da sigla LGBT, eu acho que ainda existem privilégios. Eu acho que a galera G é completamente privilegiada. A gente precisa assumir os nossos privilégios. Eu, enquanto travesti, enquanto negra, enquanto uma pessoa gorda, eu sou privilegiada. Hoje eu trabalho formalmente, eu tenho a oportunidade de estar no teatro. Nada veio de mão beijada, mas a partir do momento que eu tô lá, isso me torna uma pessoa privilegiada. E o que não é problema algum ser uma pessoa privilegiada, mas o problema tá o que você faz desse privilégio. Infelizmente isso é uma coisa que muitas pessoas não conseguem entender seu privilégio, muito menos o que está fazendo dele. Atualmente o meu maior desejo como pessoa LGBT é a questão da representatividade trans na arte. Eu acho que nós travestis nós temos muitos desejos, né? Porque o Brasil é o país que mais mata travestis e pessoas trans no mundo, então a gente quer que pare de nos matar. 90% das travestis, das mulheres transexuais estão na prostituição compulsória e a gente quer emprego formal porque emprego formal é dignidade. Os homens trans cada vez mais vêm crescendo, os homens trans na prostituição por conta dessa transfobia no mercado formal de trabalho, mas infelizmente esses índices não são sistematizados. Eu acho que por mais que a transexualidade, a travestilidade esteja na moda, ainda existem muitos mitos em torno disso, então que as pessoas se permitam conhecer as pessoas trans, porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho preconceito, para que a gente reveja isso, para que a gente pense quantas pessoas trans frequentam sua casa, quantas pessoas trans são suas amigas. Então acho que a gente precisa muito olhar pela questão trans. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo e ao mesmo tempo também é o país que mais consome pornografia sobre travestis e mulheres trans, então existe uma hipocrisia muito grande. Então são coisas que eu quero, mas nesse momento eu estou muito focada nessa questão da representatividade trans na arte. Eu acho que precisam incluir as pessoas trans, seja como ator, como atriz, como produtor, produtora. Quando a gente fala de representatividade, a gente fala de empregabilidade, a gente fala de existir. Hoje o meu maior sonho é que a gente consiga vencer nessa luta e que as pessoas entendam a importância da representatividade trans na arte. Durante muito tempo, sempre quando a gente vê personagens trans, a gente nunca vê pessoas trans interpretando. Geralmente são as pessoas cis. Hoje a gente chama isso de transfake. O transfake é a prática de escalar atores cis para ou interpretar ou para contar as nossas vivências. E o que é mais cruel ainda, porque hoje no teatro a gente vê vários atores cis interpretando personagens trans, sem incluir as pessoas trans, porque hoje o que a gente pede é a questão da inclusão,
E quando a gente tenta um diálogo com essas pessoas, a gente vê essas pessoas que geralmente na mídia dizem que são aliadas, que estão fazendo por uma causa, a gente percebe que essas pessoas são extremamente por trás das câmeras ou da mídia, são pessoas extremamente cruéis que não estão nem um pouco interessadas no diálogo. E por isso que a gente tem essa luta, porque a partir do momento que exploram a nossa vivência, a partir do momento que exploram as nossas dores, as nossas lutas, a gente vê como obrigação as pessoas ao menos incluírem as pessoas trans nesses projetos. Eu espero que as pessoas me convidem, amo cinema, sou louca pra fazer cinema, tenho muitos sonhos dentro do cinema, então eu espero que as pessoas também me convidem, mas além disso também eu tenho alguns projetos no teatro, de algumas peças que eu tô formulando agora, mas que tá no papel, mas que tá muito próximo de acontecer, e como acontecer na resistência, né? Sem dinheiro, mesmo saindo cansada do trabalho, indo ensaiar e aí dormir 2 horas da manhã para acordar 6 horas. Eu também já tentei ser drag. Tentei ser drag porque eu vivo muito eu tenho um mundo fantástico de Dandara, né? Mas aí depois, conforme quando eu passei dos 18 anos, viver do imaginário não era mais uma coisa que me satisfazia, então precisava, mas ao mesmo tempo eu também não entendia a travestilidade em mim, eu não entendia isso. Como eu sempre, toda vez quando eu via coisas sobre travestis, eu sempre via que travesti estava esfaqueando, estava roubando, estava matando, a mídia sempre passou a questão da travesti como uma coisa negativa. E por mais que eu entendesse que eu era uma travesti, eu ficava pensando assim, não, eu não sou travesti não, porque eu não quero ser isso daí não. Jamais falar que sou travesti. Aí, pra tentar me ser um pouco mais feliz, eu fui tentar ser drag. Aí eu não sabia me maquiar, mas a primeira vez que eu fiz show, eu tive sorte que um cara escondeu minha sobrancelha, fez uma maquiagem linda em mim. Mas não tava nem programado isso, ele que foi super solidário comigo dentro do camarim. Aí eu lembro que eu fiz uma música da Jimmy Kier, porque eu não conseguia gravar as músicas também, achava tudo muito complicado. Mas chegou na hora no palco, eu achei que eu tava abalando. Aí quando eu desci do palco, meu amigo falou assim, por que você não se mexeu no palco? Eu, como assim que eu não me mexi? Eu me acabei lá, me joguei, não, você tem que se mexer mais, tem que ter não sei o que. Eu insisti na minha carreira de drag, aí fui fazer um show. Aí eu lembro que eu fiz até uma roupa com a Tamela Close, uma roupa que acendia, botava uma luz lá, a roupa acendia, toda maravilhosa. Mas aí era na beira de uma piscina, eu tava com um salto imenso, e a piscina tinha um barranquinho assim de grama, eu virei cambalhota, simplesmente. Aí eu vi que não era pra mim ser drag, mas eu tenho muita paixão, muito encanto pela arte drag. Eu acho que eu tenho até uma certa frustração de não ser. Eu tenho muito orgulho de ser travesti. Tenho orgulho de dizer que sou travesti. Eu tenho muito orgulho de ser atriz. Eu tenho orgulho também do caminho por onde eu passei, entendeu? Porque quando eu comecei a estudar teatro, por exemplo, pensei em desistir. Eu falei assim, não vou fazer teatro porque quando eu comecei a estudar teatro, eu me prostituía. Aí eu sou atriz, aí eu tô lá no arquivo confidencial do Domingão do Faustão. Aí do nada aparece que eu fiz programa e minha mãe vai ficar sabendo. Então isso era uma coisa assim, que eu não entendi a prostituição como algo errado, mas pelo fato de eu ter sido empurrada para a prostituição, pelo fato de eu ter feito por necessidade, não era uma coisa que eu me orgulhava. Então era uma coisa que eu procurava sempre esconder. Mas hoje eu acho que a arte ela foi muito importante na minha vida, não só no intuito por ser uma coisa que eu amo fazer, mas foi porque eu consegui me encontrar também. Então esse percurso que eu passei, por mais que eu tenha me prostituído durante 3 anos, por mais que tenha sido muito difícil e por necessidade, mas não é uma coisa que me envergonha. Então eu tenho orgulho de ser travesti, eu tenho orgulho de ser atriz e tenho orgulho do caminho por onde eu passei. Eu sou uma diva super acessível, né? Então quem quiser entrar em contato comigo pode ser pelo meu e-mail, contato.dandara@hotmail.com. Também para me seguir no Instagram, dandara.vital, e no Facebook, Dandara Vital. Tô aí para negócio.